iluminou. Olá, olá, que bom você chegou aqui. Jesus convida pra entrar. Eu, você e quem quiser chegar pra rir, brincar, ouvir, cantar o amor de Deus, a vida, trazer Jesus pro nosso coração. Que bom você aí, meu irmão. Olá, bebê. Olá, criança. Olá, família. Que bom ter você aqui. Mais uma aulinha de evangelização. Mas precisamos dar o nosso bom dia. Vamos cantar a musiquinha do bom dia? Bom dia, mais um dia se inicia, muita paz e alegria no seu coração. Bom dia! Hoje o dia vai ser incrível. Vamos aprender muitas coisas bacanas sobre Jesus, sobre Allan Kardec e o Livro dos Espíritos. Mas antes precisamos fazer o quê? Quem lembra? Precisamos fazer a nossa prece. Vou cantar a musiquinha da prece e quem souber me acompanha. Pode ser? É na prece que eu falo com Jesus. É na prece que eu sinto a sua luz. É na prece que eu peço proteção. É na prece que eu sinto a sua mão. Obrigada, Jesus, espiritualidade amiga, por estarmos aqui reunidos em mais uma aulinha de evangelização. Que possamos aprender os conceitos, os ensinamentos dos Espíritos para melhor nossa caminhada neste processo de evolução espiritual. Abençoa a todos que estão presentes e aqueles que não puderam participar. Que assim seja. Que assim seja. Vamos para a aulinha de evangelização? Olá, crianças! Que bom poder vê-los vocês novamente. Foi bom a nossa primeira aula online e agora a gente vai caminhando com as nossas aulinhas de vídeo. E a gente vai iniciando fazendo uma revisão, tá certo? Dos assuntos que a gente já viu no primeiro semestre. A primeira revisão vai ser sobre a história de quem nos ajudou muito a conhecer o Espiritismo, tá certo? E que barulho estranho. Vocês estão ouvindo? Parece uma porta. Alguém tá batendo numa porta, mas aqui não tô vendo porta. Peraí, eu achei uma coisa aqui. Só um minutinho. Eu acho que é uma porta. Uma porta pequena. Mas é uma porta. Parece de madeira. Tem até uns enfeitinhos aqui. E tem uma maçaneta. Acho que é para abrir ela, né? Vamos lá abrir essa porta junto? Vamos ver o que é que essa porta veio fazer aqui? Vamos lá. Tô abrindo, viu? Pegar aqui na maçaneta para abrir. Tem umas coisas aqui dentro. Umas figuras. Será que essa é uma porta mágica que conta histórias pra gente? Eu acho que é. Mas eu tô lembrando dessa história aqui que ela tá contando. Essa história era justamente a história que eu ia revisar com vocês. Que é a história de quem? Allan Kardec e do Livro dos Espíritos. Como ele fez toda essa pesquisa. Então, Dona Porta, você vai me ajudar com as figuras e eu vou lhe ajudar contando para as crianças, tá certo? Então, vamos lá. Lá na França, num país lá da Europa, nasceu Allan Kardec. Ele nasceu pequenininho. Então, ele foi um bebê, né? Nesse país aqui chamado França. Esse país que tem uns pães esquisitos, uns pães bem grandões e compridos, chamado o quê? Baguete. E esses enroscadinhos aqui, né? Croissant.
E tem uma torre Eiffel, enfim. Ele nasceu na França, numa cidade chamada Lyon. Então, Kardec foi crescendo, como todo menino, e era muito aplicado. Kardec adorava estudar. Os pais dele, vendo toda essa aplicação dele nos estudos, enviaram ele para uma escola, a melhor escola que tinha na Europa, que era a escola de um professor chamado Pestalozzi. Era em outro país, era lá na Suíça. A Suíça que tem, que é mais fria, que tem umas montanhas que ficam lá em cima, cheio de gelo. Então, nessa escola, a escola de Pestalozzi, ele foi estudar e estudou muita coisa. O professor Pestalozzi gostava muito dele, porque ele adorava estudar, pesquisar, enfim. Ele estudou tanta coisa que se eu passasse o dia inteiro contando, não ia dar tempo. Mas ele estudou principalmente literatura, matemática, astrologia, entre outras e muitas. E ciências também. Ele sabia muito de física, de química. Ele gostava muito mesmo de estudar. Então, quando ele cresceu, ele começou a trabalhar. E o que ele mais gostava era ensinar tudo que ele aprendeu. Ele fazia com muito amor. Ensinava as crianças na escola. Ele voltou para a França para ensinar a várias crianças o que ele aprendeu. Depois ele começou a ensinar em casa esses alunos. Ele gostava muito de ensinar. E ele tinha uma pergunta que ele fazia para os alunos. Era o seguinte: como vocês vão poder mudar o mundo? Mal ele sabia que ele ia mudar o mundo, não é verdade? Ele nem sabia como ia, mas ele mudou. E com o passar do tempo, ele conheceu uma senhora. Essa senhora se chamava Amélie Gabrielle Baudet. Que nome grande, né? É um nome francês. E essa senhora também gostava muito de estudar e de ensinar. Ela gostava de artes, ela gostava de pinturas, de música e foi ensinar junto com Kardec a vários alunos, tá certo? Ela também adorava ensinar. Essa aqui é a Gabi, a doce Gabi de Allan Kardec, que o ajudava em muitas coisas também. Dessas tantas, Kardec era conhecido no mundo científico por seus livros que ele já tinha feito, por suas pesquisas, que eram muito importantes. Então, um dos amigos cientistas dele, que era o senhor Fortier, olha o senhor Fortier aqui, começou a explicar para ele o que estava acontecendo, algo estranho estava acontecendo na França. E começou a dizer para Kardec: fique atento, Hippolyte. As mesas estão girando. E o professor ficou muito curioso. Como assim mesas girando? Ele disse: elas estão girando sozinhas, se movimentando. E Hippolyte disse: é muito difícil isso acontecer. Eu não acredito. Talvez isso não aconteça. Ele disse: vamos comigo em uma reunião? Vamos juntos e você vai ver. E Kardec foi, muito curioso, um cientista que olhava tudo com bastante precisão. Kardec foi nessas reuniões. Então, Fortier começou a dizer também: Kardec, elas não só giram, elas também se comunicam. Kardec fez: se comunicam? Mesas são objetos, elas não podem se comunicar. Deve existir algum ser inteligente que fala por elas. Então Kardec começou a pesquisar. As mesas começaram a responder. Por exemplo, respondiam uma batida para sim e duas batidas para não. Se alguém fizesse uma pergunta, como um exemplo: essa lupa é vermelha? A mesa disse o seguinte. Quem sabe o que ela disse? Ela disse não foi? Por quê? Ela não era vermelha, ela era azul. Mas como é que a mesa sabia que a lupa era azul? Muito estranho. Então Kardec começou a se interessar e perguntar a essas mesas. Ele foi perguntando e foi
sabendo também, através dessas reuniões, que esses seres falavam também através de pessoas. Essas pessoas eram chamadas de médiuns. Eram aqueles que podiam ver esses seres, porque esses seres não podiam ser vistos por todo mundo. Nem Kardec conseguia ver eles. Então, essas médiuns começavam a escrever pelos espíritos. Kardec perguntava e elas respondiam. Então, elas começaram a ajudar Kardec a juntar as respostas que ele perguntava. E os espíritos disseram muitas coisas, porque Kardec também perguntou muitas coisas. Kardec perguntou o que somos nós. Ele falou, nós, na verdade ele perguntou, o que são vocês? Que seres são vocês? Eles disseram, somos espíritos. Somos pessoas como vocês que já viveram no planeta Terra. Só que agora nós não temos esse corpo de carne. Temos um corpo muito leve que vocês não podem ver. Aí ele foi explicando que a gente, o ser humano, tem um corpo de carne que vive na Terra. E a Terra é a nossa escola. E depois que a gente morre, a gente tem um corpo parecido com o que é na Terra. Só que esse corpo ele é tão leve que muitos não conseguem ver. Só quem pode ver são essas pessoas que têm essa mediunidade. Então, esse corpinho, junto com o espírito, que parece mais uma centelha de inteligência, como se fosse uma faísca, um brilho como uma estrela, que carrega consigo muitos conhecimentos, mas que precisa descobrir mais como melhorar os seus conhecimentos. Então, ele disse que eles vivem no plano espiritual, ou seja, uma dimensão que a gente não consegue enxergar. Então, ele foi explicando também. Ele perguntou o que é Deus. Ele explicou que Deus é a suprema inteligência. Se nós somos cada um uma pequena inteligência, Deus é a maior inteligência que existe. Então, o que aconteceu? Ele começou a receber várias cartas do mundo inteiro. O que acontecia? Kardec perguntava aqui, ó, na Europa. E as perguntas vinham de vários locais do globo, ó, do nosso planetinha. Em vários locais vinha a mesma resposta. E ele começou a conhecer mais médiuns, mais pessoas. E as perguntas foram se acumulando. Aí os espíritos disseram assim: Hipólite, você precisará escrever um livro com essas perguntas. Você já tem muitos textos. Aí ele disse o seguinte: e qual livro eu vou fazer? Ele disse: você vai contar sobre a nossa vida, a vida dos espíritos, a vida de todos nós, do ser humano. Então, ele juntou todas as perguntas e respostas dos espíritos e fez o livro dos espíritos. E os espíritos começaram a falar com ele, disseram assim: a partir de agora, você pode ser chamado de Allan Kardec, certo? Que foi o nome que você já teve em outra vida. Então, Kardec fez, junto com os espíritos e outras pessoas, muitos livros. Esse aqui foi só o primeiro livro. A gente tem muito que agradecer a Kardec, aos espíritos que vieram nos ajudar. E também a muitas pessoas que ajudaram Kardec, como a esposa dele, os amigos, as médiuns, todos eles. Gente que a gente nem sabe o nome que existiu, que ajudou a Kardec a construir esses livros de grande informação para a gente. Então, eu acho que terminou. Eu acho que acabou aqui toda a historinha que ela veio contar. É isso, dona Porta? Acabou toda a história? Eu acho que sim. Vamos fechar ela aqui. Porque depois ela pode mostrar outras histórias pra gente. Ela vai voltar para o país lá da Porta, que conta várias histórias. E quem sabe um dia ela vai poder voltar e contar muitas histórias pra gente, tá certo? Então, tchau, dona Porta. Volte sempre contando muitas histórias pra gente. Ela vai voltar, tá certo? E agora a gente vai ouvir uma música e agradecer a Kardec. Vai vir num clipe, tá bom?
Obrigado para Allan Kardec, nosso amigo e codificador. Concluiu a vida além da morte e um plano superior. Obrigado, amigo e companheiro, você veio em missão ajudar o mundo inteiro a amar de coração. Com Jesus e a caridade conseguir evolução. Obrigado para Allan Kardec, nosso amigo e codificador. Concluiu a vida além da morte e um plano superior. Obrigado, amigo e companheiro, você veio em missão ajudar o mundo inteiro a amar de coração. Com Jesus e a caridade conseguir evolução. Então, crianças, agora a gente vai propor para vocês uma atividade para vocês fazerem em família. Então, vocês podem chamar o papai, a mamãe ou outros familiares para fazer com vocês, tá certo? É uma atividade de busca que a gente vai procurar pela casa várias informações, assim como Kardec procurou também por todo o planeta essas informações. Tá certo? Nós vamos ser um pouquinho de Kardec procurar. Para fazer essa atividade, a gente vai precisar de papeizinhos, assim, bem compridinhos, tá certo? Para a gente poder escrever as frases. Essas frases que vão ser sobre o Espiritismo, a história de Kardec ou o Livro dos Espíritos, vai estar no WhatsApp, quando a gente colocar a aulinha, logo embaixo, as frases para vocês escreverem nesses papeizinhos. Podem ser quantas vocês quiserem, tá certo? E para ficar bem escondidinho, a gente vai utilizar envelopes. Pode ser um envelope que você mesmo fez, como eu fiz aqui, ó, um envelopezinho, um papel do jeito que vocês puderem fazer. Ou então envelopes que já estão feitos dentro de casa, envelopes usados, tá bom? Vocês podem utilizar. Aí a gente vai pegar, ó, essa informação, vai botar dentro do envelope. E quantos envelopes vocês escolherem, vocês vão esconder pela casa. E a criança vai procurar. Mas aí a gente pode fazer o seguinte, para a brincadeira ficar mais legal. A gente vai dizer à criança que quanto mais perto ela tiver do envelope, quer dizer que ele está ficando mais quente. Então, vocês vão dizendo a ela, ó, tá quente, tá morno. Se tiver muito perto, vocês dizem, tá muito quente, tá certo? E assim elas vão descobrindo e vão procurando, que nem Kardec. Se elas estiverem distante, vocês vão dizendo que está esfriando, está ficando muito frio. E assim vocês vão brincando e se divertindo, tá bom? Eu espero que vocês se divirtam, brincam bastante com as crianças de como ser um pesquisador, como Kardec foi, tá certo? Então, um beijo. Vocês vão ficar com a próxima evangelizadora para fazer a nossa harmonia e nossa prece final. Então, fiquem com Deus. Olá, famílias. Nossa aulinha tá acabando hoje, mas domingo que vem vamos dar continuidade no nosso Digi, as aulinhas do bebê e do maternal 1, como sempre com muito carinho. Mesmo distante, estamos juntos, de coração, de mente e de afeto. Vamos fazer a leitura agora do Evangelho e depois a nossa prece final. Vamos lá? A leitura do Evangelho é o capítulo 1, Não Vim Destruir a Lei, o item 5, o Espiritismo.
O Espiritismo é a ciência nova que vem revelar aos homens, por meio de provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e as suas relações com o mundo corpóreo. Ele nos mostra não mais como coisa sobrenatural, porém, ao contrário, como uma das forças vivas e sem cessar atuantes da natureza. É a essas relações que Cristo alude em muitas circunstâncias, e daí vem que muito do que ele disse permaneceu ininteligível ou falsamente interpretado. O Espiritismo é a chave com o auxílio da qual tudo se explica de modo fácil. Vamos agora agradecer a Jesus e a Kardec por essa aulinha. E em nossos corações também pedirmos por cada dia um mundo melhor, mas que esse mundo melhor também depende de nós, de nossas ações, das nossas práticas, nesse caminhar para o bem com Kardec e com Jesus. Agradecidos estamos em nosso coração por todos os aprendizados e que no nosso lar essa força, essa união, essa paz e essa ação para o bem da caridade continue de dentro para fora. Que assim seja. Uma boa semana, família. Até domingo.